Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos entender a funcionalidade de alguns métodos links que nós temos aqui no nosso C#. Link nada mais são do que métodos que estendem funcionalidades de consultas que nós realizamos ao utilizar o SQL. Então a gente consegue estar fazendo consultas de where, select, group by e assim por diante, que seriam consultas que nós normalmente faríamos dentro do SQL, dentro do nosso banco de dados. Nós conseguimos fazer diretamente aqui em forma de código dentro do nosso C#. E existem diversos métodos links, cada um com a sua usabilidade e funcionalidade específica. Então a gente vai passar por algum deles aqui para nós entendermos basicamente os principais, quais as usabilidades, as funcionalidades, para que a gente possa mais para frente colocar em um projeto específico. Se você for observar os projetos já feitos aqui no nosso canal, você vai verificar que na maioria deles a gente utiliza link para fazer selects de recursos, de listas que vêm do nosso banco, para que a gente consiga ter ali as informações específicas que nós necessitamos para determinada situação. Então a gente já vem utilizando o link nos nossos projetos. Agora, aqui nesse vídeo, nós vamos entender um pouquinho mais como que funciona e quais os métodos a gente pode estar usando. Claro que existem vários outros além desses que eu vou mostrar, mas os que eu vou mostrar na aula de hoje são os principais e os mais utilizados. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu iniciei um projeto do tipo console, então eu abri o meu Visual Studio. Visual Studio 2022 é o Visual Studio que eu estou utilizando. Recomendo que utilizem a mesma versão que eu. E ao abrir aqui o nosso Visual Studio, eu fui em criar projeto e criei um arquivo, né, uma aplicação do tipo aplicativo do console. Então a gente pode escrever console aqui, caso não apareçam nos modelos recentes. E daí você vai basicamente criar um projeto do tipo aplicativo do console. Vai dar um próximo, coloca o nome do projeto que você quer. Vai ser a versão .NET 8. E eu basicamente tive criado aqui no meu computador esse projeto que vocês estão vendo nesse momento. Eu estou aqui dentro do meu arquivo program, que é onde nós vamos escrever todos os nossos códigos. Aqui vocês estão vendo esse using Dumpify. Esse daqui é um pacote que eu instalei para que a visualização das nossas seleções, das nossas consultas, fiquem um pouco melhor, mais estruturadas, mais organizadas. Se você quer usar o mesmo pacote que eu estou utilizando, basta você vir aqui na parte de cima em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, gerenciar pacotes do NuGet para solução, e aqui em procurar você vai colocar o nome Dumpify. E daí será esse pacote aqui que você vai instalar. No meu caso já está instalado. Daqui a pouquinho, quando a gente começar efetivamente a criar consultas, vocês vão verificar qual a diferença de estar se utilizando o Dumpify e o que ele fornece para nós aí na nossa a funcionalidade que ele fornece na nossa usabilidade. Perfeito? Então, basicamente isso. Vou dar mais um zoom aqui para a gente conseguir ver bem o que a gente está fazendo. Vou diminuir aqui, vou fechar essas partes de baixo aqui, porque a gente não vai precisar utilizar. Perfeito. Então, o primeiro método link que nós vamos estar verificando é o where. Então, antes de estarmos verificando, a gente precisa ter um recurso que nos dê informações. Então, eu vou criar uma lista de dados. A gente vai ter uma lista de dados e vai ser para essa lista de dados que nós vamos realizar grande parte das consultas que nós iremos fazer utilizando os métodos link. Então, eu vou criar aqui um enumerable, porque é uma lista, né, um enumerador. Ele vai ser do tipo inteiro, então o enumerador ele vai possuir itens do tipo inteiro, então números inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou dar o nome de lista números. E aqui eu vou colocar alguns valores. Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses vão ser os valores da nossa lista. Então, digamos que isso daqui veio do banco de dados. Então, poderia ter vindo uma lista de várias outras questões. No nosso caso, veio uma lista de números. Então, vamos dizer que essa é a informação que veio do nosso banco. E agora, nós vamos criar consultas mediante essas informações que foram nos providas. Então, beleza. Temos aqui a nossa lista de números. Agora, a gente vai ver o método where. Então, como que funciona esse método? Esse método nos possibilita filtrar uma lista de acordo com alguma informação específica. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Lista números. Lista números.where. E daí
o que eu quero fazer? Eu quero pegar a lista de números e quero coletar dessa lista de números algo que respeita uma regra específica que eu coloquei dentro do where, a uma citação específica que eu coloquei aqui. E qual que pode ser? Eu quero que para cada elemento que tem na minha lista, esse xizinho aqui refere-se a cada elemento da minha lista, porque eu vou passar por cada um dos elementos, eu vou passar por cada um deles para verificar se eles obedecem a uma regra. Então, se eu estou passando no 1, esse x significa 1. Se eu estou passando no 2, significa 2. Aqui, eu poderia colocar qualquer nome fictício para representar o número que eu estou passando no momento. Eu posso colocar então a seguinte regra: para cada número que eu passo, eu quero que esse número seja maior que 2. Então ele vai passar por cada um dos números, para cada um dos números que ele passar, ele vai entrar desse num e vai verificar: esse num é maior que 2? Se for maior que 2, ele vai ser retornado ali na minha lista de números. E agora no final eu posso colocar um ponto dump. Esse ponto dump vem do pacote que nós instalamos, o dumpify. Agora a nossa visualização vai ser muito melhor. Se eu der um play na minha aplicação, ele vai ter que retornar uma lista de números, tendo como base a lista inicial, porém vai me trazer apenas aqueles números que são maiores que 2. Então, ele nos traz dessa forma aqui. Ele mostra que é um enumerador do tipo inteiro e ele retorna da nossa lista apenas aquelas informações, apenas aqueles dados em que o número é maior que 2. Então, o 3 em diante. Se eu colocasse maior que 5, salvasse e desse um play na aplicação, ele traz só os que são maiores que 5. O dumpify, o dump, ele faz basicamente isso. Mostra nesse quadradinho, nessa tabelinha. Fica um pouco mais fácil da gente verificar. Então, perfeito. Já entendemos aqui para que serve o where. Agora vamos passar para o próximo, que será o skip e o take. Então, no caso, eu vou comentar essa parte aqui de cima para a gente não confundir quando a gente estiver dando o nosso dump e aparecendo as nossas informações. O próximo que a gente vai mostrar aqui, então, é o lista números, que é o nome da nossa lista de dados, ponto skip 1. Se a gente coloca ponto skip 1 e dá um dump, perceba o que vai acontecer. A gente dá um play aqui e perceba, ele pulou o primeiro item. Então ele pula a quantidade de itens que a gente coloca aqui. Eu coloquei 1, então ele pulou o primeiro. Se eu colocasse 5, ele iria pular os 5 primeiros e não iria retornar. Ia retornar então só a partir dos 5 primeiros. Então do 6 em diante. O take é mais ou menos a mesma coisa, porém ele faz o contrário, por assim dizer. Ele vai pegar os 5 primeiros. Então, ao contrário de pular os 5 primeiros, ele vai pegar os 5 primeiros. Então, eu posso dar um play aqui e beleza, ele pega os 5 primeiros no take e ele pula os 5 primeiros ele pega os 5 primeiros no take e ele pula os 5 primeiros no skip. Então, a gente basicamente utiliza dessa forma. Perfeito. Então, aqui a gente teve o nosso skip e o take. Beleza, vamos passar para o próximo. Agora nós temos o lista números ponto skip last. Então temos o skip last e temos o lista números ponto take last. A diferença é que ele vem de trás para frente. Então o skip last ele vai pular os 5 últimos e vai mostrar os 5 primeiros. O take last ele vai pegar os 5 últimos. Então eu dou um play aqui e vamos verificar. Espera que eu tenho que colocar o meu dump para aparecer aquele quadradinho, aquela tabelinha para nós. Coloco o ponto dump. Dou um salvar e beleza. Então nesse caso aqui ele basicamente pulou os 5 últimos. Então, ele pulou os 5 últimos e, consequentemente, pegou os 5 primeiros. Agora, no último, em vez dele pular os 5 últimos, ele pegou os 5 últimos valores, que foi do 6 até o 10, do 10 até os 6, de forma decrescente. Basicamente, dessa forma. Então, esse foi o nosso skip last. Skip last e take last. Beleza. Agora vamos passar para os próximos, que são o skip while e o take while. O skip while, então a gente pode colocar aqui novamente lista números ponto skip while e lista números ponto take while. Ele basicamente respeita uma regra. Então, eu vou pular tais números que enquanto respeitem a uma regra. E eu vou pegar os números de acordo com que respeitem determinada regra. Então, eu posso dar um skip while. Então, eu vou pular cada um dos elementos que a gente está passando, enquanto esse elemento for maior
maior que... Vou pular quando ele for menor que 2. Enquanto ele for menor que 2. Eu vou colocar a mesma regra para o take while. Vamos verificar o que vai acontecer aqui. Deixa eu colocar o meu dump, .dump, vamos dar um play. E beleza. O que o skip while fez? Ele pulou o que era menor que 2. Então ele pulou 1. 1 é menor que 2, então ele pula ele e segue. Se eu colocasse menor que 5 para a gente conseguir verificar melhor, ele vai trazer só os que forem de 5 para frente. Porque o 1 era menor, o 2 era menor, o 3 era menor, o 4 era menor, o 5 não é menor que 5. Então ele pegou a partir dele e seguiu em frente. Agora, o take while for menor que 2. Ele vai pegar aqueles elementos que forem menor que 2. Quais são os elementos menores que 2? Apenas o 1. Então, ele traz apenas o 1 aqui. Se eu colocasse menor que 5, agora ele iria fazer o contrário. Ele ia trazer do 1 até o 4, porque são os menores de 5, são os que respeitam a regra. Então, o skip, ele pula e pega daí só os que não respeitam a regra. O take, ele pega só os que respeitam a regra. Beleza? Então, tranquilo, esse foi então o nosso skip while e take while. Então eu posso colocar aqui nosso skip while e take while. Eu vou deixando para baixo esses aqui, porque daí dessa forma a gente consegue ir vendo a nossa lista aqui na parte de cima. Então a gente já viu o where e vários skips também. Vamos seguir então para os próximos. O próximo que a gente vai estar verificando é o chunk. O chunk, ele cria coleções de tamanhos específicos. Então, a gente pode colocar aqui, basicamente, aqui o nosso lista números.chunk. E ele vai criar uma coleção de um tamanho específico. Então, qual o tamanho que eu quero que ele crie? Digamos que eu quero que ele crie elementos com tamanho 5. Então, eu dou um play, ele vai criar coleções, cria 2 coleções com o valor 5, com a quantidade de 5 de elementos. Então, ele criou aqui a primeira coleção, a segunda coleção e assim por diante. Se eu colocasse 3, ele vai dar um play e ele vai pegar de 3 em 3, até que 3, 6, 9 sobra 1 aqui no final, porque são apenas 10 elementos. Então, ele vai criando, vai retornando várias listinhas com várias coleções com a quantidade específica de elementos que a gente colocou. Basicamente dessa forma. Então, esse foi o nosso chunk. Podemos dar um Ctrl+C, Ctrl+KC aqui para nós copiar, para nós estarmos comentando tudo automaticamente. O próximo que nós temos é o lista números.n. Então, aqui eu pego um elemento, verifica se um elemento respeita a regra. Então, de toda lista, ele vai verificar se algum elemento respeita alguma regra específica. Então, eu posso colocar basicamente, se para cada um dos elementos que eu estou passando, x maior que 2, tem algum número maior que 2? Então, ele vai verificar, tem algum número maior que 2 nessa lista? Dou um play e beleza, true. Por quê? Porque realmente existe. Agora, tem algum número maior que 15? Não é para aparecer true, é para aparecer false, porque na lista não possui. Então, é basicamente isso o nosso N. Ele verifica se existe algum elemento dentro da lista que respeita a uma determinada regra. Agora, eu tenho também, muito parecido, o all. Então, eu tenho lista números.all, aonde eu verifico se todos os elementos são maiores do que 2. Então, ele vai verificar se todos os elementos da minha lista respeitam a uma determinada regra. No nosso caso aqui, é false, porque não são todos maiores do que 2. Eles são todos... Não estão todos maiores do que 2, até porque nós temos o número 1 aqui, que não é maior do que 2. Se eu colocasse 2 ali, 2, 2 e desse um play, ele iria dar false também, porque o 2 e o 2 não são maiores que 2. Mas se eu colocasse 3, 3 e desse um play, agora sim ele retorna true, porque todos os meus elementos da lista são maiores do que 2. Então, eu posso voltar aqui, esse foi o nosso all, a gente pode comentar tudo aqui e vamos para o próximo. Agora nós vamos para o contains. O contains, ele é parecido com o N. Ele vai verificar se algum elemento faz parte da coleção. Então, eu posso colocar aqui o meu lista números.contains. Só que dessa vez não precisa colocar uma regra específica, eu posso colocar apenas o elemento para saber se um elemento específico contém dentro da minha lista. No caso, true, porque o 3 está ali. Se eu colocasse um 15 e desse um play, ele já estaria false, porque daí esse aqui
que não contém dentro da nossa lista. Então é basicamente dessa forma que funciona o contens. Então enquanto o N, ele verifica, Ctrl K, C, aqui. Enquanto o nosso N, ele verifica dentro de uma regra, se algum deles respeita uma regra, o lista números, ele recebe um elemento específico, um elemento fixo, um 3. Ele recebe o 3, ele recebe o 4, ele recebe algum texto em específico e verifica se aquele texto está dentro da minha lista de informações. Se está dentro, ele retorna true. Caso contrário, ele retorna false. Agora, nós temos dois que seriam lista números ponto append e lista números ponto prepend. Então a gente pode colocar aqui append 5, prepend 20. Vamos dar um ponto dump no final para nós verificarmos o que é feito aqui nesse processo. E agora aqui, nós temos o append. O append, ele adiciona no final um número, o número que a gente colocou ou a informação que nós colocamos, que pode ser string também. No nosso caso, adicionou 15. O prepend, ele vai adicionar no início. Então, ele adiciona o número ou a informação que nós colocamos ao início da nossa lista. Então, aqui adicionou 20, aqui adicionou 15 ao final. Então, a gente tem aí o nosso append e prepend. Perfeito, exatamente da forma que a gente queria. Agora, a gente pode passar para os próximos. O próximo que a gente tem aqui é o count. A gente pode pegar o lista números, dar um count, ponto dump ao final, e a gente vai ter basicamente a quantidade de itens que a nossa lista possui. Então a gente tem 10 itens, porque a gente tem do 1 até o 10. Se eu colocasse um 0 aqui no início, eu teria 11. Então a gente pode dar um play e beleza, temos 11 itens na nossa lista. O count, ele é bem simples e direto, é basicamente a contagem de informações que nós temos dentro da nossa listagem. Agora nós temos também o max. Então, a gente pode ter aqui lista números.max e mais podemos ter lista números.min. Então, a gente pode colocar dessa forma aqui, o min e o max. Agora, o nosso ponto dump, dá um play. O max, ele vai trazer qual o maior número, o min, ele vai trazer qual o menor número de dentro de uma coleção. Então, a gente tem aí o nosso min, o nosso max e o nosso min. Perfeito, exatamente da forma que deveria ser. Agora, nós temos também o max by e o min by. Então, digamos o seguinte, que eu vou criar um record. Então, aqui no final, eu vou colocar aqui record e eu vou criar uma pessoa. Então, essa pessoa, ela tem características. É um objeto isso daqui. Ela pode ter uma string nome e um int idade. Então, ela tem uma idade e tem um nome. E aqui em cima, eu posso criar esses elementos. Então, eu criei basicamente aqui um número do tipo pessoa, que eu dei o nome de pessoas, e criei várias pessoas aqui, com o seu respectivo nome e a sua respectiva idade. Basicamente dessa forma. Agora, nós podemos fazer um teste no que chamamos de max by e min by. Então, a gente pode pegar a nossa lista de pessoas agora, que são as nossas listas de pessoas que nós criamos aqui. Eu vou colocar como Pzinho minúsculo. Pessoa, recorde pessoa. Ah, tá dando erro por conta daqui. Pronto. Eu coloco, então, o max by, porque é um objeto. Então, eu coloco o max by e pessoas.min by também, por ser um objeto. E agora, o que a gente consegue fazer? O nosso objeto, ele poderia ter várias questões. Ele poderia ter idade, poderia ter salário, poderia ter altura, diversas informações. E eu poderia querer pegar a maior idade, mas sem especificamente focar no maior salário ou na maior altura. Então, eu posso fazer o meu max pegando de uma propriedade em específico. Então, nesse caso, eu quero pegar a maior pessoa que tiver a maior idade. Então, eu posso pegar entre as pessoas que eu pegar de dentro ali de cada um dos meus objetos, eu quero aquela em que a idade seja maior. Dos que eu quero pegar o menor, eu quero que a idade seja menor. Então, se eu dou aqui um ponto dump ao final, deixa eu colocar aqui ponto dump ao final, copia esse daqui, coloca aqui na parte de baixo, dou um play. Agora aqui, ponto dump, ele vai trazer o Lucas com a maior idade, é a primeira referência com aquela idade, por isso que ele não trouxe o Carlos também, e depois a primeira referência com a menor idade.
No caso, a Mia de 12 anos. Então ele faz o max e o min, trazendo o maior ou menor valor, usando especificamente a propriedade de um objeto. Por isso que a gente usa o max by e o min by. Se eu colocasse só max e só min, ele já não funcionaria. Eu daria um play, ele traria só o 18 e o 12. A informação da idade, ele até traz, mas eu perco ali o meu objeto. Ele traz apenas o inteiro. Com o max by e o min by, é o contrário. Ele traz o meu objeto inteiro e qual a informação daquele objeto. Esse daqui é o maior objeto, esse daqui é o maior objeto pessoa. Basicamente dessa forma. Então a gente pode colocar aqui como max by, verificamos agora já o max by, e o min by. Verificados, Ctrl KC, agora a gente pode copiar esse daqui e vamos colocar aqui na parte de baixo. Vou deixar esse objeto aqui ainda, porque a gente vai precisar usar em outras questões. Beleza, agora o próximo que a gente vai usar aqui é o seguinte, vamos colocar aqui o nosso sum, de somar. Então a gente pode pegar o nosso lista números, ponto sum, ponto dump. Esse daqui, diferente do count, que ele vai trazer a quantidade que nós temos de elementos, ele vai trazer a soma. Então ele vai somar cada um dos valores que nós temos aqui e vai trazer a soma. Basicamente dessa forma, sem muita enrolação. Então, beleza, esse foi o nosso sum. Nós temos também o average, que é basicamente somar tudo e dividir. Então ele traz a média, por assim dizer. Então a gente tem o average, deixa eu colocar aqui, average, ponto dump. Damos um play, aqui, 5, porque ele somou tudo isso daqui e daí dividiu. Então ele trouxe 5 aqui para nós. Esse foi o nosso average. Eu tô salvando tudo porque eu vou estar disponibilizando esse repositório para vocês, para que vocês possam ter gravado e salvos. Assim vocês conseguem vir aqui e consultar cada um deles e assim descobrir para que cada um serve. Agora, nós temos o first e temos o first ou default. Então a gente pode pegar aqui a nossa lista números, ponto first ou lista números, ponto first ou default. Qual que é a diferença? Vamos colocar um ponto dump aqui. Ponto dump, ponto dump. Esse dump, já repassei para vocês, vem do nosso pacote Dumpify, que a gente está utilizando aqui em cima. Já mostrei aonde vocês têm que ir para estar baixando. Então, vamos dar um play aqui. E os dois, eles vão retornar 0. Por quê? Porque o primeiro elemento é 0. Se eu tiro esse elemento 0 e deixo o elemento 1, eles vão retornar ambos 1. Perfeito. Mas qual a diferença? Eles se tornam o primeiro elemento. Mas qual a diferença? Se eu basicamente excluir tudo aqui e deixar uma lista vazia e der um play, ele vai dar um erro. Por quê? Porque a sequência não contém elementos. O first, ele só consegue pegar o primeiro elemento se efetivamente tiver pelo menos um elemento dentro da lista. Se eu copiar o first e se eu comentar o first e deixar só o first default, ele vai me trazer basicamente um valor. Ele vai me trazer 0. Porque o first default, ele funciona de uma forma diferente do first. Em vez de ele precisar especificamente que tenha um elemento dentro da lista, a lista pode estar vazia. Porém, se a lista estiver vazia, ele retorna um valor default. No caso, o padrão default é o 0. Mas se eu colocar aqui dentro um menos 1, por exemplo, deixa eu colocar aqui um menos 1, ele vai me trazer menos 1 no default. Então, quando não tiver nenhum item na lista, ele me traz o menos 1. Então, essa é a diferença. O first, ele retorna erro se a lista for vazia. O first default retorna um valor default se a lista for vazia. Basicamente dessa forma. Então, aqui, o first e o first. E o... Opa! O first... Espera que fica aparecendo esse... Aí. O first e o first ou default. Tranquilo. Então, a gente já entendeu esses dois. São diferentes um do outro, mas a gente pode estar utilizando os dois para retornar o primeiro item da lista. Porém, um a gente utiliza caso a gente tenha certeza que tem um item na lista. E caso não tenha, a gente, então, devolve ali o nosso valor padrão. Ok, vamos para o próximo agora. O próximo que nós temos aqui é o single e o single default. Então, a gente tem aqui a nossa lista números, ponto single. E a nossa lista números, ponto single ou default. Ele é basicamente extremamente parecido com o first ou default. Porém, o single, ele precisa que tenha um único elemento dentro da lista. Então, tem um único elemento dentro da lista, ele retorna esse único elemento.
Agora, se não tiver nenhum elemento dentro da lista, ele dá um erro falando que a sequência não contém elementos. E se tiver mais de um item dentro da lista, ele vai retornar também que ele contém mais de um elemento. Então, ele dá esse erro também. Agora, se eu comento o single e dou um play, tem 2 elementos. Agora, o single default, ele também permanece dando erro se tiver mais de um elemento dentro da lista, porém, se não tiver nenhum elemento dentro da lista, ele vai retornar um default, vai retornar o 0. Então, basicamente, o single, ele só funciona se tiver um único elemento dentro da lista. Então, também não pode ter nenhum, como também não pode ter mais de um. Tem que ter exatamente um elemento e ele retorna esse um elemento. O single default, ele tem ainda que ter apenas, não pode ter mais que um item dentro da lista, então se tiver 2 ele já retorna erro, porém se ele não tiver nenhum ele retorna um valor padrão, e a gente pode colocar esse valor padrão aqui dentro dos parênteses também, igual nós fizemos com o first ou default. Então esse seria o nosso single e o nosso single ou default. Ok, aprendemos aí mais um. Agora vamos para o próximo. O próximo que nós temos aqui é o last, e o last ou default. É extremamente parecido. Então, a gente pode copiar esse daqui. Vamos colocar aqui em cima. Diz comenta. E agora nós temos o nosso last e o nosso last ou default. Tranquilo. Então, o last, ele basicamente vai pegar o último elemento de uma lista. Então, a gente tem aqui a nossa lista cheia de elementos. Então, a gente tem até o elemento 8. Podemos dar um play. Eles trazem 8 cada um deles. Porém, se não tiver nada na lista, o last vai dar um erro e o last or default retorna o valor padrão. Então, o last deu erro falando que não tem nenhum elemento dentro da lista e o last.default ele traz o elemento padrão. Basicamente dessa forma. Então, beleza. Esse foi o last e last or default. A gente pode copiar e colocar aqui na parte de baixo. Próximo que nós temos é o element at e o element at or default. Então, a gente tem aqui o nosso lista números, ponto element at, lista números, element at or default. Tranquilo. Então, a gente tem aqui a nossa lista de números. E nós temos, então, o índice do 0 até o 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu coloco aqui o index 4, ele vai me retornar o elemento no index 4. Então, eu posso dar um play, ele retorna o elemento no index 4. Deixa eu só dar o meu dump aqui para a gente conseguir verificar. Então, ponto dump, dando um play, ele retorna o que estiver no index 4, no caso, o elemento 5. Agora, se eu colocasse o index 6, que é um index que não existe, ele traria um erro por conta de que o index está outside the bounds, então ele está fora dos limites do array, por conta do element at. Agora, se por um acaso eu basicamente colocasse aqui, comentasse o element at, deixasse só o element at ou default, ele iria trazer um valor default 0. Então, mesmo não existindo index, ele traz um valor default. Então, esses elementos, esses casos em que a gente tem o ou default dentro do nome, basicamente significa isso, que se não tiver nenhum elemento, ele não retorna erro. Ele vai apenas retornar um elemento padrão que nós colocarmos dentro ali da nossa operação, sendo como padrão o valor default o número 0. Então, é basicamente isso. A gente pode comentar aqui novamente. Então, temos aqui o nosso element at e o nosso element at or default. Vamos copiar, colocar aqui na parte de baixo. Vamos para o próximo. Agora, nós vamos, então, ir para o nosso toList. Então, basicamente, o nosso toList, ele transforma a nossa operação em uma lista. Então, a gente pode colocar aqui um toList. Ele vai transformar em lista, basicamente. Então, se eu tiver algum enumerable, alguma outra coisa que não seja uma lista, ele vai transformar em uma lista. Então, aqui ele transformou numa lista de inteiros. Basicamente isso. Então, ele só faz essa transformação. A gente usa bastante o toList quando a gente está pegando informações do banco de dados. Às vezes não vem em formato de lista, então a gente pega todas aquelas operações, todos aqueles resultados e transforma em forma de lista para a gente conseguir estar utilizando. Então, é basicamente dessa forma. Agora, nós vamos verificar, então, o range. Ele vai criar um enumerador com valores específicos. Então, a gente consegue estar criando aqui, basicamente, um valor. Então, a gente vai criar aqui um enumerable do tipo inteiro.
lista range. E ele vai ser um valor de uma lista de vários números específicos, só que a gente não quer digitar cada um dos números. Então a gente vai basicamente criar um enumerable.range, e daí aqui a gente coloca aonde que ele vai startar, qual é o número que ele vai startar e quantos números para frente a gente vai criar. Então eu quero criar começando do 0 mais 100 números para frente. Então, basicamente dessa forma. Agora eu posso embaixo dar um lista range.toList para transformar em lista só para a gente verificar em tela. Então, .dump. Agora sim, eu dou um play. E perfeito, ele criou uma lista de números vindo do 0, contando mais 100 elementos para frente. Deu 99 aqui no final, porque ele contou com 0, então mais 100 elementos. Então todos do 0 ao 99 deu 100 elementos. Basicamente dessa forma. Esse é o range, a gente consegue criar uma lista de informações. O range, ele tem mais um também. A gente pode colocar o repeat, que é basicamente a mesma sintaxe anterior, mas em vez de criar essa lista contínua, a gente vai repetir. Então a gente pode copiar esse cara aqui embaixo, em vez de range, colocar repeat. Então no repeat, a gente pode até ver aqui, o repeat, ele vai pegar o elemento e quantas vezes ele vai estar repetindo esse elemento. Então eu quero repetir o elemento 1 10 vezes. Agora sim, eu posso colocar o meu lista range.toList, dar um play e ele repete o elemento 1 10 vezes aqui na parte de baixo. Então, ok, aí a gente já aprendeu mais um dos métodos do link. Então, a gente tem aqui o nosso range e o nosso repeat. Então, aqui basicamente é range e repeat. Agora, nós temos os distinct. Então, ele vai fazer o seguinte, perceba, eu posso ter aqui dentro da minha lista valores iguais. Então, eu tenho 2 vezes o 4, 2 vezes o 3, 2 vezes o 7 e assim por diante. Porém, eu quero pegar todos os elementos da lista sem contar os duplicados. Eu quero que aqueles que estão duplicados apareçam 2 vezes apenas no meu retorno. Então, eu posso colocar um distinct.dump, dou um play e perfeito, ele traz apenas uma vez. Então ele não traz 1, 2, 3, 3, ele traz 1, 2, 3, porque o 3 que está duplicado ele diminui para 1. Mesma coisa com o 4 e com o 7. Então ele faz o distinct dessa forma. E além do distinct, nós temos o distinct by, que seria para objetos. Por quê? Porque eu posso ter um objeto que tem diversas informações e eu quero pegar, sem que repita, apenas uma informação específica. Então eu quero que não repita a idade, eu quero que não repita o nome. Então eu posso colocar pessoas aqui, pessoas.distinct_by, porque agora eu estou pegando o meu objeto de pessoas, e para cada pessoa eu não quero que a idade se repita. Então perceba aqui que a gente tem 2 idades iguais, o Lucas e o Carlos. Então eu quero o retorno de um só, para que a idade não se repita. Então eu posso dar um play aqui. Beleza, dando um play, o primeiro então é o distinct normal e o de baixo é o distinct de objeto. Então ele retorna um objeto para nós. Então, ó, ele trouxe apenas uma das pessoas que possui idade 18. Então o Lucas e o Carlos, que são com idade 18, ele trouxe apenas um, que foi a primeira referência encontrada. O restante, ele trouxe apenas um. Por quê? Porque daí ele deu o distinct, ele não replicou as informações. Basicamente dessa forma trouxe todos os objetos. Agora, se eu colocasse x.nome, eu quero os nomes diferentes, como todos os nomes são diferentes, ele vai trazer todos. Tanto que trouxe aqui 2 vezes o Lucas e o Carlos, que têm a mesma idade de 18. Perfeito. Por quê? Porque aqui ele não estava querendo copiar o nome. Os nomes de todos são diferentes, então ele trouxe todos. Então, esse foi o nosso distinct e o distinct by. Geralmente, esse distinct by e esses que tem by no final são usados basicamente em objetos, para a gente conseguir diferenciar um objeto em específico e assim por diante. Então, a gente faz dessa forma, ok? Então, tranquilo. Agora, o próximo que nós temos aqui é o nosso zip. Vamos criar o nosso zip. Como que funciona o zip? Vejamos aqui, eu tenho uma lista
do 1 até o 7. E posso ter aqui embaixo uma outra lista, porém um IEnúmero, porém esse IEnúmero do tipo string. Então eu coloco string, esse IEnúmero é do tipo string. Então vou colocar lista texto é igual a B, C, até o F. Beleza, então eu tenho uma lista de letras. O que eu consigo fazer basicamente aqui? Para ser uma lista, a gente precisa colocar aspas duplas, né? Deixa eu colocar aspas duplas em cada um deles aqui, para ficar certinho. Então o que a gente quer fazer? A gente quer criar pares, onde o primeiro par seja referente ao primeiro elemento da lista de números junto com o primeiro elemento da lista de texto. Então a gente vai criando parezinhos entre eles. Então basicamente aqui ficaria como? O nosso 1 é par com A, o nosso 2 é par com B, 3 com C e assim por diante. E isso eu posso fazer utilizando o zip. Então eu posso pegar a minha primeira lista, a minha lista de números, ponto zip, e daí colocar a lista de texto. Agora eu dou um dump e perceba que eles vão se juntar. Então eu dou um play e eles se juntam. Eu crio dois objetos, aonde aqui o primeiro é o meu item 1 com o item A, o item 2 com o item B, 3 com o C e o 6 com o F. Agora, perceba que o meu lista números tem um número a mais do que a quantidade de letras. Ele sai, não aparece, porque ele não consegue formar um par. Porque o 7 não tem uma letra para ele formar um par, porque aqui ele tem uma letra a menos e um número a mais. Então ele vai só até onde os pares respeitam. Então o zip, ele cria esses parezinhos basicamente. Então a gente pode colocar aqui que já verificamos a usabilidade do zip. Ele cria aqueles parezinhos. Agora vamos para o próximo, que vai ser o concat, onde a gente concatena duas listas. Então eu posso ter aqui, eu tenho a lista de números, eu posso ter a lista de números. Vamos copiar aqui essa lista de números da parte de cima. E aqui embaixo eu tenho a lista de números 2. E daí aqui eu tenho outros números. Então eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tranquilo. Então eu tenho uma primeira lista e tenho uma segunda lista. Agora eu quero concatenar as duas. Então eu posso colocar lista números, ponto concat, lista números 2. Beleza. E eu quero dar o meu ponto dump no final pra gente verificar o que foi feito. Agora é isso que acontece, ele vai concatenar. Então, 1 ao 7 é a primeira lista, do 8 ao 14 é a segunda lista. Ele concatenou as duas delas, basicamente dessa forma. Então, ok, tranquilo, fizemos aí do jeito que a gente queria. Agora eu posso excluir esse concat, a gente já viu como que funciona o concat, e vamos para o próximo. O próximo que a gente vai estar verificando vai ser o group by. Então a gente vai verificar o group by agora. Como que funciona o group by? O group by a gente vai usar o nosso objeto de pessoas. Então perceba, digamos que eu queira agrupar as pessoas de acordo com a idade. Eu teria aqui 4 grupos, três grupos, o grupo de 15 anos, o grupo de 18, de 17 e de 12. Eu poderia até colocar mais um aqui de 11 anos, por exemplo, e o de 11 anos tem 3 pessoas, digamos aqui. Então, 3 pessoas. Então eu tenho Caio, Felipe, Rogério. Beleza. Então eu quero concatenar, eu quero criar um group by. Então eu vou ter um grupo de 15 anos que só tem uma pessoa, um grupo de 18 que tem 2, um de 17 que tem uma, de 12 que tem uma e um de 11 que tem 3 pessoas. Então eu quero agrupar e trazer essas listas nesses grupos específicos de idade. Então a gente usa o group by. Então eu vou pegar o meu pessoas, que é a minha lista de objetos pessoas, e essa lista de objetos pessoas, eu quero colocar um ponto group by. E eu quero agrupar pelo quê? Para cada um dos elementos, eu quero agrupar pela idade. Então, eu vou agrupar pela idade e no final eu vou dar um dump. Podemos dar um play e beleza, agrupou. O primeiro tem 15, o segundo ele é formado
por 2, que é o Lucas e o Carlos, que tem 18. Aí tem o 17, que tem 1. Tem a Mia, que tem 12 única. E daí um outro grupo que tem 11, que daí é um grupo de 3 usuários. Basicamente dessa forma. Então o Group By a gente agrupa de acordo com alguma determinada informação. Seja nome, seja idade, seja qualquer propriedade que nós temos na nossa pessoa. Então o Group By é basicamente para nós efetivamente agruparmos alguma coisa. Então, beleza, Group By nos ajuda a agrupar. Group By fechado. Vamos deixar aqui essas pessoas ainda aqui e vamos começar a fazer ordenação. Agora a gente consegue estar ordenando as nossas informações. Como que a gente faz para ordenar? Aqui em cima eu posso colocar aqui o meu lista números.order. Ele vai basicamente deixar ordenado. Como ele já está ordenado aqui, eu vou colocar ao inverso. Então aqui eu coloco 5, coloco 3, coloco 1, coloco 8, beleza. Coloquei e dei uma invertida ali nos números, não estão em ordem. Eu dou um play e eles ficam em ordem. 1, 2, 3, espera aí que tá dando algum errinho. Vamos ver. Não, order.dump. Vamos ver o que tá aparecendo aqui. Ah, tá aparecendo o último. Vamos dar um play e prontinho. Agora sim, tá limpo. E ele ordena do 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Beleza, porque ele ordenou tudo que estava aqui. Então, em vez de deixar tudo embaralhado, ele ordena. Basicamente isso. Então, agora a gente pode colocar um order descending. Ordem descending vai ser de trás para frente. Então, é do maior até o menor. Basicamente, é essa modificação. Então, nós temos o order e nós temos o order descending. Além do order e o order descending, nós temos também o order by descending, onde a gente faz a nossa modificação. A gente tem o order by descending e o order by. Então, a gente tem aqui a gente já viu o order e o order descending. E agora aqui em cima, nós temos outros dois, que são referentes a objetos, que seria basicamente a gente pegar a nossa lista de pessoas, nesse caso, que é um objeto, e a gente coloca um order by. E daí aqui, para cada elemento que a gente passar, a gente quer ordenar eles pela idade. E a gente tem o mesmo order by descending pela idade também. Então eu posso aqui, a primeira, ele vai pela idade do menor até o maior, pegando os objetos e retornando os objetos, e depois nós temos do maior até o menor, pegando pelos objetos também. Então ele não retorna apenas o valor inteiro, ele retorna o objeto inteiro. Então ele fez aqui do maior até o menor por conta do order by descending. Então a gente tem essas duas diferenças entre eles, entre o order e o order descending, e o order by e o order by descending. Então order by e order by descending. Então a gente pode copiar esses aqui. Vamos colar aqui na parte de baixo. E agora é basicamente isso. Essas foram as operações que nós vimos dentro do nosso link. Então a gente tem bastante coisa para se trabalhar. A gente consegue fazer muitas modificações e manipulações dentro dos dados que vêm lá do nosso back-end, vem lá do nosso banco de dados. Então a gente faz essas modificações, ajusta tudo certinho e consegue, através desses métodos, manipular os dados da forma que a gente deseja. Espero que vocês tenham conseguido entender cada um dos métodos. Se gostaram, deixa nos comentários qual método eu não falei e vocês gostariam de entender um pouco melhor, que eu posso estar fazendo um vídeo específico sobre isso. E seria isso basicamente, espero que vocês tenham curtido. Até um próximo vídeo. Falou!